A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo de Deus Altíssimo. Veja bem, meus irmãos, eu estava fazendo uma pequena reflexão aqui do livro de Esdras. E eu vou fazer uma leitura de um texto, de um versículo, na verdade, a parte B desse versículo. E depois a gente vai comentar um pouquinho, compartilhar com os irmãos a parte de Deus. Diz assim, versículo 22 do capítulo 8 de Esdras, a parte B do versículo. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Vou repetir. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Meus irmãos, no contexto aqui do livro de Esdras, a gente percebe que todo o sofrimento do povo de Israel foi por conta da sua desobediência. Se a gente for olhar para a história da humanidade, a partir de Gênesis, a gente vai ver que tudo começou com a desobediência. Começou a partir de Adão e Eva. E após Adão e Eva, a sua descendência continuou nesta prática, a desobediência. O que nós percebemos nas Escrituras, meus irmãos, é que Deus é o tempo todo chamando o povo de Deus, chamando a sua nação, chamando o seu povo à obediência. Nós percebemos lá no capítulo 4 já de Gênesis, onde Deus tem aquele diálogo ali com Caim, alertando a ele sobre o mal que estava no seu coração. E Deus chega para Caim no capítulo 4, versículo de número 7, diz para ele: por que o seu semblante caiu? Cuidado, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Então Deus já alertando Caim para a obediência. E a partir daí nós vemos isso em todas as Escrituras, é Deus chamando o povo à obediência. Nós lembramos daquele texto clássico de Saul, em que Deus dá uma ordem para Saul, ele matar todos os amalequitas e não deixar absolutamente nenhuma descendência, e ele desobedece a Deus e vai lá e pega o melhor rebanho para sacrificar. E quando ele é questionado pelo profeta, ele diz: não, o povo pegou aí o rebanho para sacrificar. Aí o profeta, usado por Deus, diz para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. E o povo de Israel, meus irmãos, sofreu. Nós percebemos na história o tempo todo o povo sofrendo por conta da desobediência. Até Moisés, um homem usado por Deus, sofreu. Não teve o privilégio de entrar na terra prometida por conta da sua desobediência. A Bíblia diz que Deus manda ele tocar na pedra e Moisés, irado com o povo por conta da desobediência do povo, ele bate nessa pedra. E não só bate, mas também fala ao povo com ira. E Deus o pune, não permite que ele entre na terra prometida. Quando
os 12 espias foram avistar a terra, ordem dada por Moisés, e eles foram lá e avistaram aquela terra maravilhosa, porém, só 2 tiveram uma visão da parte de Deus, uma visão tremenda da parte de Deus, de que Deus, pelo seu poder, ele poderia nos entregar aquela terra ao povo. Porém, só Josué e Caleb tiveram essa perspectiva de Deus. E os outros, além de ter uma perspectiva mundana, ainda se rebeliaram. E por conta disso, diz as Escrituras que daquela geração, a única descendência que entrou na terra prometida foi de Josué e Caleb. E quando nós chegamos aqui no contexto de Esdras, meus irmãos, a gente lembra também que por que aconteceu o cativeiro babilônico? Diz a Bíblia, meus irmãos, que tudo começou por conta da desobediência. Após a morte do rei Salomão, assumiu Roboão, seu filho, e o povo já estava sendo massacrado. Provavelmente Salomão já tinha deixado de olhar para o povo, das necessidades do povo, coisa que Deus sempre se preocupou com a necessidade do povo. Trazei os dízimos, cuidai das viúvas, dos órfãos, do necessitado, do estrangeiro, do oprimido. Deus sempre se preocupou com isso. E diz a Bíblia que o povo se junta e vai até a nação, vai lá até Roboão e cobrar dele. E o que ele faz? Veja o que ele faz. Ele pega, impõe pesados impostos ainda ao povo, levando mais sofrimento ao povo. Consequentemente, houve a divisão dos reinos. 10 tribos, o povo de Israel se divide. E logo em seguida vem a invasão por conta da rebeldia do povo. O povo é subjugado e é levado cativo pelos babilônios. E agora Esdras está aqui. Veja bem, e Esdras ele recebe a incumbência de liderar esse povo, de voltar a Jerusalém para a reconstrução da cidade. E a gente percebe que logo em seguida já aparecem pessoas contra. Aparecem os contra, os rebeldes. Aqueles que não creem, não tinham a convicção que Esdras tinha. Mas o interessante é que o povo, quando Esdras chega e começa a organizar aí a reconstrução, percebe-se que havia pecado, desobediência no meio do povo. E mais uma vez se paga-se um preço altíssimo por conta da desobediência. Diz aqui no livro de Esdras que vários sacerdotes, várias famílias haviam se contaminado. Filhos de sacerdotes e outros, eles haviam se contaminado. Eles haviam tomado mulheres de outros povos para se casar, havia se misturado com o povo pagão, coisa que era proibida por Deus. E sabe qual foi a pena? Eles tiveram que abandonar. Quando você vai aqui para o capítulo 10, no final do capítulo 10, a partir do versículo 25, você vai ver várias famílias aqui. E diz aqui no versículo 44, todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. E Deus dá uma ordem, eles tiveram que abandonar suas famílias com seus filhos. Olha que preço alto a pagar por conta da desobediência. Meus irmãos, a desobediência leva o homem ao sofrimento. A Bíblia está sempre nos chamando a atenção para obediência. Porque quando nós não podemos ser meros ouvidores da palavra de Deus, como diz aqui no livro de
Tiago, que diz assim, ó. Tiago capítulo 1, ele diz assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente da lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é muito difícil porque vivemos num mundo pecaminoso, num mundo que jaz do maligno, num mundo que todas as coisas convergem para o pecado. Mas a Bíblia diz que nós somos um povo eleito, nós fomos separados para sermos santos. Nós precisamos ser santos. A Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que sempre estarmos em busca deste reino, estarmos com as evidências e as características desse reino nas nossas vidas. É por isso que Deus é o tempo todo nas Escrituras, se obedecer, se orar. Tem um texto clássico aqui de Crônicas, capítulo, deixa eu ver aqui, Crônicas, Primeira Crônicas, Segundo Crônicas 7:14, que vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se converter, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Obedeça, meu irmão. Não importa se as circunstâncias estão dizendo contra, estão jogando contra. Não importa. Creia que o que Deus quer de nós é obediência. Obedeça. Obedeça. Ande na contramão deste mundo. Às vezes, meus irmãos, nós como cristãos, nós perdemos muitas coisas, às vezes materiais, perdemos empregos, bons salários, porque não nos conformamos com este mundo. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos aceitar a corrupção. Nós não podemos aceitar o jeitinho brasileiro. Nós temos que ser diferente. Nós temos que obedecer e obedecer sempre. Porque Deus, Ele vai nos cobrar. Porque, voltando ao capítulo 8, versículo número 22, a parte B, que diz, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que abandonam ao Senhor. Você tem abandonado ao Senhor? Mas, Márcio, como abandonar o Senhor? Quando nós vivemos na prática do pecado. Nós precisamos estar em obediência, meus irmãos, sempre. E a obediência, muitas das vezes, nós pagamos um preço alto para vivermos em conformidade com esta palavra. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco todos os dias, meus irmãos.
nos ajudando a obedecer, a vivermos de acordo com a palavra do Senhor, em obediência e na contramão deste mundo pecaminoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.